Olá, olá, olá! Buenas noches! Vou esperar vocês entrarem um pouquinho. Vamos falar então sobre... Deixa eu ver como é que eu coloco aqui. Pera lá. Como é que eu faço? É que eu tenho que postar aqui, é isso? E daí eu consigo... Como é que eu coloco o tema da live igual todo mundo faz? Hã? E aí? Ai, vocês que estão muito amados, muito queridos comigo. Vou deixar salvo, pode ficar tranquila. Eu só preciso saber como é que eu faço para fixar o tema aqui. Cada pessoa, né, faz live o tempo inteiro, né? Aí, aqui. Aê! Agora sim! Então vamos lá, muito boa noite. Aqui é jogo rápido. Não tem muito que a gente ficar enrolando desse caso ali. Tá todo mundo, né, alvoroçado. Meu Deus do céu, anularam tudo, os processos do Lula. E agora o cara vai poder se candidatar? Não pode. E como é que é isso aí? Será que pode? Será que não pode? E a decisão, ela foi errada? Foi certa? Então, o que a gente vai falar um pouquinho a respeito? Do que aconteceu nesse processo, né? Então eu vou falar dos aspectos processuais aqui, de como foi a decisão, por que a decisão só foi tomada agora, e as conclusões, se isso é justo, injusto, se você achou que é certo, se você achou que é errado, isso aí eu deixo pra você trocar uma ideia aí depois, né, com a sua família, bater aquele papo divertido no grupo da família, né? Eita, que isso aqui vai render alguns domingos pros próximos meses aí, né? Vou desabilitar já os comentários assim que eu começar, pode ficar tranquilo. Então eu vou analisar aqui processualmente o que aconteceu, né? Aqui buscando logicamente o aspecto constitucional da discussão, o que foi alegado, violação do princípio do juiz natural e tudo mais. E daí depois eu abro para os comentários de vocês, para as dúvidas de vocês, mas já vou deixar assim que a gente não vai discutir, né? Tipo, injusto, Lula é inocente, Lula é culpado. Eu vou falar se a decisão considerou ele inocente, se ela decisou ele culpado, isso a gente vai falar, tá? Mas a gente não tá aqui para discutir aspectos políticos, aqui a gente tá para entender o contexto e para dar aqui uma posição completamente apartidária a respeito desse tema, tá? Que tem como, gente, acredite, tem como ser apartidário nesses temas. Olha que loucura! Tem como ser, tá? Então, mandar um abraço para todo mundo que tá acompanhando a gente aqui. Já vou depois abrir para vocês, tá? Então, eu vou desativar aqui os comentários. Aqui, ó, desativei os comentários e a gente vai falar, então, o que aconteceu. Bom, o processo, ele é um embargo de declaração, essa decisão, ela foi proferida em embargos de declaração, em um habeas corpus, que foi impetrado contra uma decisão do colegiado do Superior Tribunal de Justiça, do STJ. Então, na verdade, o que acontece? Vou falar aqui pro leigo, principalmente para quem não é muito da área do direito. O Lula foi condenado, primeiro, segunda instância, todo mundo acompanhou, e essa condenação dele em segunda instância é o que tornou ele inelegível nas últimas eleições, todo mundo acompanhou essa confusão toda. O que acontece é que o processo continuou. Isso chegou até o STJ, né? E a situação dele foi mantida ali pelo STJ, a defesa recorreu, existe um recurso chamado agravo, né, um agravo que é feito ali da decisão do STJ, não colou, e naquela última tacada, na última bazuca, os membros aqui, os advogados dele fizeram então esse habeas corpus. Chegou lá pro Fachin esse habeas corpus alegando o quê? A principal alegação desse habeas corpus é que a 13ª Vara Federal de Curitiba, então a vara lá, que era conduzida então pelo ex-juiz Sérgio Moro, era incompetente para julgar os processos que envolvia o ex-presidente Lula. Então eu entendi o quê?
a vara federal de Curitiba não seria a vara competente para analisar aquele processo. Isso está sendo alegado desde o início, desde lá no âmbito do STJ, dos recursos que foram feitos, só que eles não acolheram. E isso chegou, então, através desse habeas corpus para o Supremo Tribunal Federal. Então, por isso que só agora isso chegou até o STF. Inclusive, depois eu vou falar dos números dos processos aqui, em que isso foi, de alguma forma, suscitado indiretamente, mas não chegaram a discutir o mérito, então, da questão da competência da 13ª Vara para os processos do Lula. Bom, chegou lá, então, para o ministro Edson Fachin, ele olhou meio por cima e falou assim, acho que eu não vou julgar isso aqui sozinho, não. E meteu pro plenário. Foi isso que ele fez. Ele meteu o negócio e falou, não, isso aí eu vou deixar pro plenário decidir. Só que daí os caras fizeram um recurso chamado embargos de declaração. O embargo de declaração é dizendo assim, ei, você tem certeza disso aí? Não tá meio esquisitão isso que você decidiu? Não tá meio contraditório isso que você falou? É mais ou menos isso, para isso que serve tal dos embargos de declaração. Aí nos embargos de declaração ele falou assim, então, acho que eu tenho condições de decidir sim a respeito desse caso. Então, primeiro momento, chega o habeas corpus para o ministro Edson Fachin, ele acha, não vou decidir isso aqui sozinho, e remete a plenário. Dessa decisão que ele mandou para o plenário é que foi feito o tal dos embargos de declaração. E daí volta para ele julgar esses embargos de declaração. Aí nos embargos de declaração ele olha e fala assim, cara, acho que isso aqui sou eu mesmo que tenho que decidir. Por quê? Regimentalmente, o próprio STF reconhece que o relator de um habeas corpus, ele tem competência sim para julgar quando se tratar de uma matéria em que já há jurisprudência consolidada no STF. Então, um ministro só pode julgar um habeas corpus quando a matéria que está sendo discutida ali já foi discutida várias vezes. Isso aqui é até bom para evitar o quê? Que fique levando a plenário para os ônus julgarem coisas que eles já discutiram de forma reiterada, já discutiram isso várias vezes. Então por isso que o ministro falou assim, de fato eu vou analisar esse pedido aqui, vou analisar o mérito então para ver se a 13ª Vara Federal de Curitiba é ou não competente para julgar essas ações aqui do ex-presidente Lula. E daí ele passa a fundamentar a sua decisão analisando como o STF já decidiu em momentos anteriores. E é aqui que é a principal informação. O STF, em momentos anteriores, decidiu que a competência da 13ª Vara Federal de Curitiba não era para analisar toda e qualquer discussão envolvendo coisas da Lava Jato. A competência da 13ª Vara, ela se limitaria a analisar aquelas matérias, aqueles crimes que estivessem relacionados a desvio, fraudes relacionados diretamente com a Petrobras. Então isso não foi ele quem decidiu, isso foi o STF, vou te dar aqui até os precedentes. Foi principalmente no inquérito 4130 do STF. Então o inquérito 4130 que foi decidido há um tempão atrás, não é de ontem nem de hoje, foi decidido há um tempão atrás, que entendeu que a 13ª Vara Federal de Curitiba só poderia julgar processo que tivesse relação aqui, conexão então com a questão da Petrobras. Isso porque, gente, vocês devem lembrar, né, a Lava Jato, ela começou como um negocinho lá no posto de combustível. Só que daí o que acontece? Ela foi tendo diversos desdobramentos, e isso tomou uma proporção gigantesca, que envolveu agentes políticos, envolveu empreiteiras, então tinha lá o grupo político, o grupo econômico, o grupo não sei o que, o grupo não sei o que lá, que montava então essa tal dessa organização criminosa que estava sendo investigada. E daí tudo ficou concentrado ali na Vara Federal de Curitiba. Lembrando então que tinha essa Vara Federal de Curitiba e algumas pessoas que possuem prerrogativa de foro, que eram julgadas pelo STF, também tinham processos deslocados para o STF. Então imagine assim, eu tenho a Lava Jato, que ela ficava lá em primeira instância para julgar quem não tinha prerrogativa de foro, a 13ª Vara de Curitiba, e para quem tinha prerrogativa de foro, essas autoridades que que eram julgadas perante o STF, eu tinha um outro grupo de processos que era Lava Jato no STF. Então eu tinha Lava Jato em Curitiba, eu tinha Lava Jato no STF para os caras que tinham prerrogativa de foro. E assim foi tramitando o negócio. Só que à medida que a Lava Jato ia engrossando o caldo, o negócio foi tomando uma proporção que falaram assim, cara, mas então a 13ª Vara lá de Curitiba vai julgar tudo que envolve direta e indiretamente esse paranauê aí da Petrobras, que daí virou com mensalão, aí tem não sei o quê, e o negócio tomou uma proporção gigantesca.
E daí, à medida que a competência da Vara Federal de Curitiba era sendo questionada perante o STF, ele foi consolidando a sua posição. Então, à medida que o trem foi andando, é que eles foram verificando se a Vara Federal de Curitiba era ou não competente para julgar determinados processos. E em várias ocasiões, te dou aqui alguns precedentes que ele menciona no julgado, porque ele sabia, já o ministro Edson Fachin sabia que isso ia dar um fuzuê, um bafafá. Ele já começa a falar assim, ó, isso aqui não é só eu que tô inventando, isso aí já foi inventado. Inclusive, ele fala assim, ó, inclusive, quando eles decidiram desse jeito, esse Paranauê aí, eu era até contra. Ele manda essa, ó, eu era contra isso aí, mas o STF decidiu desse jeito, eu tenho que seguir as decisões aqui que a casa já tomou. Então, olha só, tem a petição 6863, para quem gosta de ver precedente, né, depois dá uma olhada. Então, petição 6863, a petição 6727, que foram decididas em 2018, o inquérito 4327 e o inquérito 4483 são alguns dos precedentes do STF, alguns dos precedentes que falaram assim, ó, a Lava Jato de Curitiba só tem competência para julgar aqueles crimes que tiverem conexão com desvios, fraudes, paranauês envolvendo a Petrobras. O resto não é competência da Lava Jato de Curitiba. Aí o resto vai analisar a competência de acordo com o caso de cada um. E ainda, num desses precedentes, o próprio STF falou assim, ó, quando envolver agentes políticos, joga isso aqui para a Justiça Federal do Distrito Federal. Então, quando falar envolver os agentes políticos, principalmente com a atuação ali no âmbito da Câmara e tudo mais, pode jogar isso aí para a Justiça Federal do Distrito Federal. Então, foi isso que ficou consolidado lá em 2018, 2017, por aí, etc e tal. Tá, então, 13ª, fatos que envolvam a Petrobras. 13ª Vara de Curitiba, Vara Federal do Distrito Federal, quando envolver agentes políticos. Então foi isso que ficou consolidado. E o ministro fundamentou isso lá no seu habeas corpus. Bom, aí ele foi analisar, então, quais os crimes que o Lula tinha sido denunciado. E ele analisou se esses crimes tinham ou não conexão, tinham ou não relação com a Petrobras. E ele chegou à conclusão de que, considerando a forma como o STF já tinha se posicionado, os crimes que ele havia sido denunciado não tinham relação direta com a Petrobras. Te explico. Do que o Lula foi denunciado? Dentre as coisas que ele foi denunciado. Corrupção, lavagem de dinheiro. Denunciado, ele foi alegado, né, ser o líder dessa organização criminosa e que ele teria recebido vantagens, né, aquelas coisinhas queridas aí, para de alguma forma nomear, manter ali altas autoridades, nomear as pessoas do alto escalão, dentre essas pessoas, diretores da Petrobras, mas não só. Você tá entendendo? Não seria só da Petrobras, mas teria envolvido aqui, inclusive ele menciona, envolvido pessoas em outros cargos, como por exemplo aqui, a própria questão do mensalão, nomeação da Caixa Econômica, para alguns ministérios. Então o ministro Edson Fachin falou assim, ó, o STF tá dizendo, sempre disse isso, que a Lava Jato só seria competente para julgar aqueles crimes que tivessem relação específica com a Petrobras. Esse é um crime que não tem relação, supostamente, exclusivamente com a Petrobras. Por isso, entendo que não é o juízo competente para julgar esse processo. Você tá entendendo? Por isso, considerando que a época era agente político e também pelo local, ali a questão do crime todo envolvido, ele desloca esse processo e fala assim, ó, o competente para julgar isso, no ver dele, é a Justiça Federal do Distrito Federal. Por isso, ele faz o quê? Bom, se eu tenho alguém que julga um processo e essa pessoa é incompetente para julgar esse processo, como consequência eu tenho a nulidade dos atos praticados nesse processo. Então ele decidiu por declarar a nulidade dos atos decisórios do processo. Então veja que não foi anulado tudo, não foi pegou o processo e jogou no lixo, não foi isso que aconteceu. O que ele declarou nulo foram os atos decisórios, desde o recebimento da denúncia. É muita coisa que foi anulada aqui, né? Agora, os atos processuais, ele manteve. E ele falou assim, ó, é o juiz lá da Justiça Federal do DF que vai decidir se ele quer refazer esses atos processuais, sei lá, por exemplo, inquirição de testemunha, oitiva do réu, essas coisas, se ele vai querer manter esses atos que já foram feitos ou se ele vai querer fazer de novo. Então, é o juiz da Justiça Federal, lá do DF, que vai verificar se dá para salvar alguma coisa ou não desses processos.
E foi isso que aconteceu na decisão. Então ele analisou e falou, na visão dele não há relação entre o crime cometido pelo Lula, né, imputado a ele aqui, e a atuação e os desvios ali envolvendo a Petrobras. É bem verdade que lá na época, quando se discutiu a competência aqui da 13ª Vara, a principal argumentação é que ela era competente para julgar tudo isso aí. Porque se pensava a Lava Jato como uma única organização criminosa, entendeu? Liderada por um chefe, no caso o Lula ali, o chefe do esquema todo, e eu tinha vários desdobramentos, várias ramificações de uma mesma organização. Então por isso que esse processo acabou ficando lá na 13ª e perdurando, apesar de, repito, a defesa ter apresentado a tese de incompetência do juízo desde o início do processo, das alegações finais, depois do recurso e tudo mais. Por isso que a matéria não está preclusa, que a gente fala, entendeu? Falar, mas pode alegar isso ainda? Pode, porque ele sempre alegou, entendeu? Então ele alegou no momento oportuno e continuou alegando, até que alguém ouvisse ele, alguém ouviu, entendeu? Aqui no STF. Mas alguém ouviu isso que eles estavam falando há bastante tempo, você tá entendendo? Então foi exatamente isso que aconteceu aqui no caso da decisão do ministro Fachin. O que vai acontecer agora? Ele determinou que o processo fosse direcionado para a Justiça Federal do Distrito Federal, certo? Essa decisão dele precisa ser submetida a plenário? Não. A decisão já produz efeitos, tanto que ele já determinou que fosse encaminhado por DF. Mas é cabível recurso essa decisão para submeter a plenário, que me parece que inclusive já está sendo feito pelo Procurador-Geral da República, ali, a procurador, para designar aí então essa decisão que vai ser submetida a plenário. Plenário mantendo, o processo vai então para a Justiça Federal do Distrito Federal. Com a decisão aqui do STF, que declarou nula, então, né, todos os atos decisórios dessa ação da Lava Jato, ele por consequência, por efeito dessa decisão, ele fala, fica nulo também os outros processos. Que outros processos são esses? Então eu tenho o processo do Lula lá decidido, né, pela 13ª, do sítio, né, todo mundo sabe, do triplex, e eu ainda tenho 2 processos que envolvem doações e assédio do Instituto Lula. Então, na verdade, são 4 processos. Né, esses 4 processos que teriam sido decididos na 13ª Vara, esses 4 processos foram declarados nulos. Entendeu? Os atos decisórios desse processo. E são eles que vão ser julgados agora, então, lá no âmbito da Justiça Federal do Distrito Federal, se assim mantiver, né, caso seja submetido a plenário, a decisão do ministro Edson Fachin. Você tá entendendo? Então assim, ele tirou o negócio da cartola. Não, ele não tirou o negócio da cartola. Ele já viu esse precedente do STF e ele aplicou aquilo que o STF já estava aplicando a outras pessoas em momentos anteriores, entendeu? Agora, se há ou não conexão, se há ou não essa relação, isso já foi decidido pelo STF em momentos anteriores. Pode ser que o STF de repente mude aqui, né, a sua opinião em relação a isso, mas ele já havia consolidado isso em momentos anteriores. Ok? Muito bem, então agora eu vou abrir aqui, é bem simplesinho desse jeito mesmo. O estrago é grande, mas é simples desse jeito. Então, aí agora eu abro aqui para vocês, para os comentários, né? Para ver o que vocês, se vocês têm alguma dúvida, né? Pertinente aqui em relação a isso que a gente falou, tá? Lembrando aqui, ó, vários processos do Lula chegaram até o STF. Você fala assim, professor, mas não é a primeira vez que chega um processo do Lula no STF. Não é. Mas discutindo que chegou a apreciação a questão da incompetência foi só agora. Porque, ó, quer ver, ó, tem a petição, eu tô lendo os números aqui porque eu não sei os números agora, né? 7841, que foi uma das que tramitaram no STF, que alegava aqui a questão da elegibilidade do Lula. Lembra que ele tinha sido condenado em segunda instância e isso teria gerado a sua inelegibilidade. E daí o que eles visavam com isso aqui? Que fosse aplicado efeito suspensivo àquela decisão do TRF para que ele pudesse concorrer naquelas eleições. Então veja que apesar deles terem alegado naquele momento a questão da incompetência, o que se visava ali era permitir que o Lula se candidatasse. Então daí como aconteceram as eleições, aquela ação perdeu o objeto e foi pro vinagre.
Entendeu? Aí a gente teve outros habeas corpus que alegaram outras coisas. Teve aquele habeas corpus, você vai se lembrar, que pro Lula não ser preso após decisão de segunda instância, que discutia a questão da execução da pena de forma provisória. Pois é, essa decisão aqui, inclusive, esse habeas corpus, inclusive, ele perdeu lá no STF. Lembra que ele perdeu, tanto que ele foi preso na sequência. Porque ele fez o habeas corpus para dizer assim, não, eu só posso ser preso após sentença condenatória transitada em julgado. E na época os ministros mantiveram uma decisão anterior do STF, dizendo, não, pode começar a iniciar o cumprimento da pena após decisão de segunda instância. E depois o STF mudou essa opinião, mas na época do Lula eles falaram que podia iniciar o cumprimento após decisão de segunda instância, tanto é que ele foi preso na época. Você tá entendendo? Então, só que nenhum discutiu, chegou até o STF, não houve o momento oportuno para que o STF pudesse posicionar a respeito disso. O que é uma piada, na minha opinião, é a demora do judiciário. Você tá entendendo? Porque olha o tempo que o processo chega até, né, a uma situação de ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Você tá entendendo? Se tá certo, se tá errado, né? Se havia ou não conexão. Alguns, inclusive, defendem que não havia não só conexão, mas havia uma situação de contingência, que é algo ainda mais efetivo no âmbito ali da Lava Jato, mas essa não era a posição, que o STF vinha mantendo. Tá? Aí, a prescrição tá correndo, né? O crime tá correndo. Esse rolo todo, não é que não apreciou uma petição, né? Não apreciou um dos argumentos da petição, né? Simplesmente falou, não acho que é desse jeito, entendeu? E o cara pode recorrer. Então, por exemplo, lá, o STJ falou, não, acho que é competente. Eu posso recorrer dessa decisão, entendeu? Até que chegou em alguém que falou, de fato, isso parece ser incompetente. Parece que travou. Aê! Se o Lula tá elegível, está inelegível. Com a nulidade dessa decisão, caem todas as decisões, né, todos os atos que haviam condenado ele. Então, se caiu todos os atos, ele não tem condenação nenhuma. Aliás, nem réu ele é mais. Então, ele está elegível. Entendeu? Então, o que acontece? Veja que a decisão não analisou se o Lula é culpado ou inocente. Não. Olhou e falou assim, você que julgou esse processo não era o juiz competente para julgar esse processo. Ou seja, houve uma violação do princípio do juiz natural. Você que é meu aluno sabe o que eu estou falando. O princípio do juiz natural é aquele que, dentre as características, determina que a pessoa só pode ser julgada, sentenciada, processada pela autoridade competente. Então, quando eu violo regras de competência, eu tenho a violação do princípio do juiz natural. Foi isso que ele entendeu. O plenário pode mudar? Pode ter a mudança na decisão do plenário. Quero ver como que eles vão sustentar essa mudança no plenário, porque ele fundamentou com base na jurisprudência anterior do STF. Pode ser que eles decidam lá, não, isso aqui é diferente, nesse caso o crime tem sim relação com a Petrobras. Eles vão ter que de alguma forma justificar que tem relação com os desvios da Petrobras para poder manter essa decisão da 13ª vara. Tá? Ele pode ser condenado no Distrito Federal? Claro que sim. Então imagina que o processo resetou, né? Zerou a vida, começou de novo. Aí o juiz de lá vai falar assim, esse ato eu acho que vale, esse ato eu acho que tá viciado, não vale. E ele vai fazendo ali, pincelando o que ele acha que dá para convalidar e o que ele acha que não dá para convalidar. E inicia-se novamente o processo. Se cabe indenização, se não cabe, aí é uma discussão numa outra esfera, né? Mas ele ainda não foi, ele não é inocente dos atos que foram imputados a ele. Ele não está condenado. Isso é um fato. A Lava Jato já se encerrou, na verdade, né? A Lava Jato de Curitiba. Pode, se ele for condenado e tiver condenação em segunda instância, pode ser que ele fique inelegível novamente.
Mas pode ser que não tenha decisão até lá, pode ser que o processo se prorrogue aí, que a gente sabe que o judiciário é super rápido, né? Pode ser que demore e que ele fique elegível. Em relação aos outros réus, né? Cada um vai ter que alegar no seu habeas corpus aqui, né? Cada um por si. Então, claro que é um precedente que abre as portas para outras pessoas que se encontram naquela situação requerer isso. Só que pra você ter uma ideia, já há inúmeros habeas corpus nesse mesmo sentido. Entendeu? Então, o habeas corpus do ex-presidente Lula é um dos inúmeros habeas corpus que discutem a questão da competência da Lava Jato, né? O que me parece é que o STF acabou restringindo a competência da Vara Federal de Curitiba, por N motivo, sei lá o quê, por entender que ela não seria competente para analisar todos os braços que a Lava Jato estava tendo. Entendeu? Porque, como eu disse, começou num negocinho pequenininho, de repente começou vum, 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 e eles falaram assim, não, a gente tem que ver quem que vai julgar isso aqui, porque senão vai deixar tudo na Vara de Curitiba, né? E daí, ao delimitar essa competência que gerou esse monte de confusão processual, né? Então, Vanessa, a anulidade ela foi alegada desde o início, só que os juízes até então achavam que não havia essa nulidade. Chegou lá no STF que entendeu que existia de fato essa nulidade, considerando a própria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Ele poderia não ter tomado essa decisão? Poderia, teria que fundamentar, né, de alguma forma, mas não é a posição predominante do STF em processos anteriores, tá entendendo? Não é uma coisa que ele decidiu assim para o caso do Lula, não é uma novidade na decisão, ele manteve a decisão que o STF já tinha tomado ali anteriormente. Então, não foi reconhecida a hipótese de nulidade absoluta, e sim nulidade relativa, né, da incompetência da Justiça Federal de Curitiba. Porque se fosse nulidade absoluta, é aquela que pode ser declarada inclusive de ofício, não tem prazo e tudo mais. Se trata de nulidade relativa, mas repito, ela foi alegada no prazo. É isso aí. Deixa eu ver se tem mais alguma. Então, a competência de Brasília foi definida pelo próprio STF. Então, veja, é o STF que recebeu um monte de enxurrada de ação. Pam, pam, pam. Curitiba não é competente. Competente é lá Brasília. E esse aqui, quem vai julgar? E tal, tal, tal. O STF veio e falou assim, cara, nós precisamos dizer o que Curitiba pode ou não julgar. Porque se a gente deixar tudo pro cara lá também, vai ficar um negócio que ele agora é juiz universal, ele julga tudo que envolve isso aqui, independente de quem é que tá sendo investigado. Não é assim que funciona, né? E daí eles definiram, falaram assim, ó, se tiver relação direta, exclusiva com a Petrobras, Curitiba. Ah, não é relação direta, exclusiva com a Petrobras, tem outras pessoas envolvidas e é agente político, Brasília. Entendeu? Teve um caso que envolvia uma empreiteira, sei lá o que, acho que era Maceió, aí mandaram pra lá, pra região de lá, entendeu? Ah, era um outro caso que também dizia respeito a não sei aonde. Falaram, não é de Curitiba isso aí é julgado pelo juiz daquele estado lá, você tá entendendo? E assim que foi sendo dividida a questão da competência. Só que quando começou lá, o processo foi rolando, né? Foi rolando. E daí os caras falaram, não, tem competência. Não. Tipo, aí chegou lá e ninguém tinha discutido a fundo ali, de fato, os precedentes do STF. E daí, quando chegou no STF, ele aplicou o seu precedente. Coisas do judiciário, que é muito comum. Gente, é muito comum, por exemplo, tipo, um juiz de primeiro grau pensar de um jeito. Aí o Tribunal de Justiça pensar de outro completamente diferente. O STJ pensar de outro completamente diferente, o Supremo pensar de outro completamente diferente. Entendeu? Então, foi mais ou menos o que aconteceu. Os juízes daqui entendiam de um jeito e o STF entendia de outro. A questão do Moro, né? O pessoal está perguntando qual a relação desse julgamento com a questão da suspeição do Moro. Havia um outro processo que alegava a nulidade desses mesmos processos com base na suspeição do juiz. Então, imagine, o advogado mirou e metralhou o processo para tudo quanto é lado. O que pegasse, estava valendo. Então, dentre os habeas corpus que foram feitos, ele também discutiu a questão da suspeição do juiz Sérgio Moro, alegando então aqui a sua parcialidade nas decisões.
Aí o que acontece com esse processo? Como o processo já foi declarado nulo e já foi remetido para a Justiça Federal do Distrito Federal, ele entendeu que fica prejudicado esses outros processos. Então ele não vai analisar a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, justamente porque o processo, então, foi reconhecido como nulo e a competência foi deslocada para a Justiça Federal do DF. Tá? É essa a relação com o juiz Sérgio Moro. Pois é, né? Imagina o prejuízo processual, claro, eu entendo tudo isso, né? É, imagina, né? Então, não tá mais inelegível, né? Porque a lei da ficha limpa, ela entende que fica inelegível após decisão de segunda instância. Então veja que essa decisão falou assim, desde o início, tá errado. Então, é isso aí. É isso aí. Mas eu acho que eu respondi as principais dúvidas, né? Respondi também, né, por que o processo agora vai ser deslocado para o Distrito Federal. O ministro ele deixou isso bem claro, né, que a competência seria deslocada para o Distrito Federal, porque envolvia aqui na época aqui os agentes políticos e também os atos realizados no DF. Então, por isso que foi para lá. Deixa eu ver mais alguma. É, legal. É, mais ou menos por aí. Então, as provas podem ser aproveitadas, foi isso que ele deixou claro. Ele falou assim, os atos decisórios não. Ficou decidido, tá decidido. O que pode ser convalidado são esses atos de instrução processual. Isso pode ser aproveitado sim. Mas quem vai dizer se vai ou não ser aproveitado é o juiz do Distrito Federal. Ok? Isso aí. Então, muito bem, meus amores. Vou deixar salvo aqui. Né? Então, assim, a questão política, claro, né, que é o que eu sei que tá todo mundo aí alvoroçado, né, de qualquer forma, o que você tem que entender é que foi isso que aconteceu, não foi nenhuma, uau, que coisa extraordinária, tirou ali um coelho da cartola, não, ele aplicou regras que o STF já estava aplicando. Por que os outros não estavam aplicando desse jeito? Porque é assim que funciona o judiciário. Um juiz pensa de um jeito, outro juiz pensa do outro, e é assim que as decisões vão sendo tomadas. Entendeu? Então, por isso que a decisão acabou tomando essa proporção. Na minha opinião, o grande problema disso se chama demora do judiciário. Entendeu? Se isso tivesse chegado antes no STF, essa decisão eventualmente teria sido tomada antes e não teria passado tanto tempo. Tá? E por aí vai. Queridos, era isso, beijo pra vocês, fiquem com Deus, agora voltem aos estudos, porque é o que te interessa, né, essa decisão aí já foi, agora, né, volta a estudar, volta a fazer as tuas coisas, lembrando que foi uma análise mais superficial, não tão técnica, e justamente para que todo mundo pudesse entender a treta que rolou aí no dia de hoje, tá bom? Beijo no coração de vocês, até a próxima.